Olá, gente. Meu nome é Natália Coutinho. Eu sou da turma 3M9 do Colégio Tales de Azevedo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco sobre os conflitos étnicos e religiosos no mundo globalizado. Bom, um conflito étnico ou uma guerra étnica é um conflito armado entre grupos étnicos, muitas vezes como resultado do nacionalismo étnico. Eles são de interesse por causa da prevalência aparente desde a Guerra Fria e porque frequentemente resulta em crimes de guerra, como genocídio. O conflito étnico é um termo sociológico para definir qualquer conflito de natureza violenta, bélica ou militar entre dois ou mais grupos étnicos, ou seja, de pessoas de diferentes origens culturais, religiosas, raciais ou geográficas. Os conflitos étnicos podem estar entre diferentes grupos raciais, como o atrito entre negros e brancos nos Estados Unidos e África do Sul, causado pela segregação racial e o apartheid. Entre grupos racialmente homogêneos, mas de grande diversidade religiosa, como o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Entre grupos religiosos homogêneos, mas de diversas etnias, como o massacre entre Hutus e Tutsis no Ruanda, e até mesmo entre os grupos étnicos e religiosos diferentes, como o conflito árabe-israelense e sino-tibetano. Se difere de genocídio, em que tende-se a ser perpetrado contra uma população de presos impossibilitados de se defenderem, enquanto que em um conflito étnico, ambos os lados muitas vezes têm capacidade militar para atacar o outro, embora muitas vezes um lado é mais poderoso que os outros envolvidos. Além disso, em alguns casos, usa-se o termo conflito religioso. Quando os motivos do conflito possuem pretexto mais religioso que racial, como no Oriente Médio, Irlanda do Norte, Sudão e no Tibete. Durante a Idade Média, eram comuns os conflitos étnicos. As cruzadas são um dos maiores da história. Nos tempos mais tarde, surgiram muitos conflitos étnicos produtos da conquista da América e do colonialismo das potências europeias. No século XXI, um dos conflitos mais importantes foram os conflitos no Oriente Médio. A lista de conflitos étnicos é enorme. Para o continente europeu, podemos citar o conflito nos Balcãs, que colocou em choque as várias nacionalidades que compunham a Iugoslávia, levando ao seu esfacelamento. O processo de independência da Bósnia, que colocou croatas, sérvios e muçulmanos em conflito, resultando em uma limpeza étnica dos não-sérvios na região. A Guerra de Kosovo, onde a população que ansiava por direitos para a população de origem albanesa foi massacrada. A questão basca, no qual um povo com identidade e cultura própria no norte da Espanha luta por sua independência. A questão irlandesa, que deseja conquistar a independência da Irlanda em relação ao Reino Unido. E os conflitos no Cáucaso, que geram disputas entre as cerca de 50 etnias que vivem na região. No continente asiático, há, por exemplo, o conflito étnico na Caxemira, onde há resquícios no fim do imperialismo inglês que colocam em confronto as etnias da região. O Sri Lanka é uma ilha habitada por diversas etnias que enfrentam-se principalmente por questões religiosas. A Indonésia vivencia a opressão que uma maioria muçulmana impõe sobre uma minoria católica. O mesmo tipo de confronto ocorre nas Filipinas. A China enfrenta os movimentos separatistas em aproximadamente 40% do território por causa das diferenças culturais e da insatisfação com as exigências impostas com a Revolução Socialista. E, por fim, os curdos representam o maior povo sem Estado no mundo, vivendo no Oriente Médio, buscam a independência de um território para seu povo. E, por fim, o continente africano, que é marcado por uma série de conflitos étnicos.
A maioria dos problemas africanos estão ligados a fatores desse tipo, o que é uma consequência da exploração que as potências capitalistas desenvolveram no continente. No século XIX, a África foi toda dividida entre os países imperialistas, que buscavam suas matérias-primas e as zonas de influência no continente. A divisão do território foi toda feita sem se levar em consideração as diferenças étnicas em cada região, deixando muitas vezes grupos rivais ou pelo menos de práticas culturais muito distintas vivendo em um mesmo território. As consequências desse processo são vistas até hoje, marcando os grandes problemas de instabilidade social. As consequências desse processo são vistas até hoje, marcando os grandes problemas de instabilidade social e política no continente. No caso africano, podemos citar o genocídio de Ruanda, no qual milhares de Tutsis foram mortos por Hutus, os conflitos no Chipre da África, ocasionando em devastação da região, e os conflitos na Nigéria, onde há confrontos entre grupos religiosos e o governo do país. Agora, vamos falar um pouco sobre os conflitos com questões religiosas. Mas, primeiramente, vamos ao início de tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que colocava em pauta o respeito universal e a observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. O ideal foi reforçado em 1999, ano em que líderes budistas, protestantes, católicos, cristãos ortodoxos, judeus, muçulmanos e de várias outras religiões se reuniram para assinar o Apelo Espiritual de Genebra. O documento pedia aos líderes políticos e religiosos algo simples: a garantia de que a religião não fosse mais usada para justificar a violência. Passado muitos anos e outras muitas tentativas de garantir a liberdade religiosa, grande parte dos conflitos que hoje acontecem no mundo ainda envolvem crenças religiosas. Um dos principais, eu vou citar aqui alguns dos principais, né? Primeiramente, o Afeganistão. Os grupos em conflito são fundamentalistas radicais muçulmanos e não muçulmanos. O Afeganistão é um campo de batalhas desde a época que Alexandre o Grande passava por lá, em meados de 300 anos antes de Cristo. Atualmente, dois grupos disputam o poder no país, em um conflito que se desenrola há anos. De um lado está o Talibã, movimento fundamentalista islâmico que governou o país entre 1996 e 2001, e do outro lado está a Aliança do Norte. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a Aliança do Norte passou a receber o apoio dos Estados Unidos, que invadiram o Afeganistão em busca do líder Al-Qaeda, Osama Bin Laden, estabelecendo uma nova república no país. Em 2011, os americanos e aliados comemoraram a captura e morte do líder do grupo fundamentalista islâmico, responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Mas isso não acalmou os conflitos internos no país, que continua sendo palco de constantes ataques talibãs. O segundo conflito religioso mais conhecido no mundo inteiro é o do Iraque. Os grupos em conflito são os xiitas e sunitas. Diferentes
milícias, combatentes e motivações se misturam no conflito que tem lugar em território iraquiano. Durante os anos de 2006 e 2008, a guerra no Iraque incluía conflitos armados contra a presença do exército dos Estados Unidos e também violências voltadas aos grupos étnicos do país. Mas a retirada das tropas norte-americanas em dezembro de 2011 não cessou a tensão interna. Desde então, grupos militantes têm liderado uma série de ataques à maioria xiita do país. O governo iraquiano estima que entre 2004 e 2011, cerca de 70 mil pessoas tenham sido mortas. Temos também o conflito em Israel. Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em um Estado judeu e outro árabe. Um ano depois, Israel foi proclamado país. A oposição entre as nações árabes estourou uma guerra que, com o crescimento do território de Israel, deixou os palestinos sem Estado. Como tentativa de dar fim à tensão, foi assinado em 1993 o Acordo de Oslo, que deu início às negociações para a criação de um futuro Estado palestino. Tudo ia bem até chegar a hora de negociar sobre a situação da Cisjordânia e da parte oriental de Jerusalém, das quais nem os palestinos nem os israelenses abrem mão. Na Palestina, as eleições parlamentares de 2006 colocaram no poder o grupo fundamentalista islâmico Hamas. O grupo é considerado uma organização terrorista pelas nações ocidentais e fracassou em formar um governo ao lado de Fatah, partido que prega a reconciliação entre os palestinos e israelenses. O Hamas assumiu o poder da faixa de Gaza e o Fatah chegou ao da Cisjordânia, em conflitos que se prolongaram até fevereiro de 2012, quando os dois grupos fecharam um acordo para a formação de um governo. Mas segundo o site de Al Jazeera, rede de notícias do Oriente Médio, a rixa continua. Eleições parlamentares e presidenciais serão conduzidas nos dois territórios e a atenção internacional permanece pela possibilidade do Hamas voltar a vencer no processo eleitoral.